Muito bem, amigo telespectador, promessa é dívida, né? Prometemos, estamos aqui no segundo bloco do programa de hoje, com o Fernando Antônio, para a gente comentar resultados aí dos jogos do final de semana, o que aconteceu, o que vai acontecer também na próxima rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Fernando, o Flamengo lutou para empatar com o Madureira, bem dirigido pelo Toninho de Andrade, né? E acabou o Flamengo marcando um gol ali, meio polêmico, que a bola não teria transposto a linha de gol. Como é que você viu o jogo? Meu boa tarde a você, ao telespectador. De fato, a bola, para entrar, ela tem que transpor, né, a linha do gol e entrar por completo. Completo, A equipe do Madureira reclama, com toda razão. O Toninho Andrade, eu posso te dizer que é um treinador de grande capacidade, porque esteve aqui em Campos por 3 vezes, dirigindo o Americano. Levou o Americano a 2 semifinais de campeonato estadual. E naquela ocasião em que o Americano esteve prestes a cair, no ano de 2011, que conseguiu uma vitória histórica sobre o Vasco por 3-2 em São Januário, e aqui venceu por 2-0 a equipe do Resende, o Toninho veio para salvar a equipe alvinegra, que estava à beira do rebaixamento. E ele teve a coragem, naquela ocasião, de lançar atletas com uma faixa de idade de 18, 19 anos, que foi o caso do Rainer, do Jader, do Nirley, e todo mundo achou uma loucura, inclusive nós até criticamos, primeiro pela responsabilidade dada a esses meninos, em função do desafio de ter que encarar o Vasco em São Januário. E o Americano conseguiu vencer por 3-2 o Vasco lá dentro do São Januário, e depois conseguiu uma vitória importante sobre o Resende aqui por 2-0. E louva-se o trabalho do Toninho naquela ocasião, muito embora a montagem da equipe em si, ela começou pelo Paulo Marcos. Mas um técnico estudioso, formado em educação física, com muita experiência de acesso, ele e o Manuel Neto, por várias equipes, inclusive 2 vezes pelo Olaria. E o trabalho que ele vem fazendo no Madureira mostra que o Madureira é um time bem montado, bem armado, e ontem criou muitas dificuldades para a equipe do Flamengo, mas a arbitragem, na hora que vai definir um lance, sempre pesa para o lado do grande. Com certeza. E a arbitragem teve uma influência direta no resultado. Isso é velho, né? Essa história de a equipe considerada grande sempre ser beneficiada. Eu queria ver se fosse o lance, se fosse o contrário, se ele daria o gol. Bom, Vasco te surpreendeu, dominando aí o Fluminense praticamente durante os 90 minutos, o goleiro do Vasco não sendo exigido. Como é que você viu? Olha, a vitória foi justa, porque, como você falou, e isso de fato aconteceu, durante todo o período da partida só deu Vasco. O Fluminense parecia esboçar uma reação no início do segundo tempo, mas não forçou como deveria. O que me decepcionou não foi o resultado, porque tanto poderia dar Vasco como poderia dar Fluminense. Clássico, há sempre essa dúvida com relação a quem é o favorito. Certo. Mas um clássico de tamanha importância, numa ocasião em que o Fluminense precisava de um bom resultado e o Vasco também, para continuarem tendo chances na própria competição, você ter 8 mil e poucos pagantes, prova que hoje muita coisa tem que ser repensada a nível do futebol do Rio de Janeiro, porque é uma coisa que nos deixa preocupado. Um clássico desse porte não pode dar só esse público, muito embora falou-se numa limitação de 15 mil pessoas. E isso também fez com que os clubes não promovessem tanto a partida. Mas, de qualquer forma, um Vasco e um Fluminense não é um clássico para esse número de torcedores. Esperamos que nesse clássico agora do fim de semana, Botafogo e Flamengo, a gente tenha um público digno da história dos dois clubes. Porque senão vai se repetir o fiasco do ano passado na média, né, média de público no campeonato, que foi ridículo. Bom, Botafogo venceu de virada no sábado em Nova Iguaçu com um golaço, quer dizer, gol contra do zagueiro da Laranja, né?
E o time do Botafogo vem tendo atletas como o Bill, por exemplo, que vem numa ascendência muito grande. E o René Simões é um treinador que ele trabalha muito bem a equipe taticamente, tem uma experiência internacional muito grande, principalmente naquela região da África. É um treinador que também pauta muito pela condição física do atleta. Interessante que ele já dirigiu a seleção feminina do Brasil. E um cara estudioso e bom de se lidar. Tem a linguagem do atleta, se comunica bem com a imprensa. Muito bem. O Botafogo teve dificuldades, sim, como muitos grandes clubes estão tendo dificuldades com relação à forma de jogar dos pequenos, porque você tem que sempre furar um grande bloqueio que é feito com os pequenos se preocupando muito com a parte defensiva. Nós tivemos esse empate do Flamengo com o Madureira, nós tivemos o Vasco perdendo ponto para o Barra Mansa, nós tivemos o Fluminense sendo derrotado pelo Volta Redonda. São coisas que acontecem. Eu ontem até me surpreendi quando uma emissora de Campos promoveu um debate e teve um cronista, nosso querido Adilson Dutra, que revelou que ele defende a tese de que o campeonato estadual tem que ter apenas 10 clubes. Eu sou contra, porque o que alimenta os grandes e que faz dar graça ao campeonato é o interior. Porque, digamos, se o Fluminense passasse pelo Volta Redonda, imagine você se ele vencesse o Vasco. Hoje ele estaria na liderança isolada, com uma vantagem enorme de pontos. Então é gostoso, no transcurso da competição, você vê o Volta Redonda vencer como venceu o Fluminense, o Flamengo empatar com o Madureira, o Vasco empatar com o Barra Mansa. Isso é que caracteriza a disputa da competição. E você vê, se o Volta Redonda tivesse vencido o Bangu domingo lá, estaria quase praticamente no topo, e o Madureira, se não tivesse sido, vamos falar assim, se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem, estaria com 13 pontos também. Perfeito. Não é verdade? Bom, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Alves, Paulinho, né? Estão lá no Comércio de Águas, lá na Francisco Manhã já, assistindo o programa como sempre, com seus funcionários, quando Dona Vânia está lá também preparando o almoço a essa hora. O Luiz Edmundo, Paz Rangel, o Luiz Canário, né, que é pai da modelo Fernanda Mota, de fama internacional. Evaldo Nogueira, aposentado do Banco do Brasil, lá no edifício Salete, assiste o programa. Também a doutora Cláudia Esmarzaro, belíssima advogada aqui no Brasiluso, né? Também um abraço para a família França, do Nilson França, na rua Ariosto Lanes Rabelo, lá no Parque Jockey Clube. Também no Jockey Clube, na rua Fernando Ferrari, o Valdeci Barreto. Bom, o meu caro Fernando Antônio, só para completar esse bloco, dizendo que a seleção brasileira vai ser convocada dia 3 aí para mais 2 amistosos, um com a França em Paris e o outro com o Chile em Londres, né? Isso já é preparativos para a Copa América. Perfeitamente, e fico satisfeito de ver a nossa seleção tendo como adversários selecionados que vão dar de nível. Uma condição da gente fazer uma melhor avaliação do trabalho do Dunga, muito embora por outros confrontos já realizados, ele mostrou a sua filosofia de trabalho e aquilo que ele quer implantar na seleção brasileira. Mas eu defendo tanto a tese preparatória de uma seleção como a de um clube de futebol, de que tem que se jogar contra adversários potentes para você ter um resultado benéfico a nível daquilo que você vai avaliar. Não adianta se você vai perder. O que importa é você testar aquilo que você tem. E é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Muito bem, daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro bloco, falando sobre as coisas de campos, sobre o americano, também sobre o esporte amador de São João da Barra também. São João da Barra venceu fora uma também, mas venceu em casa, lá no estádio Manuel José Viana de Sá. Seleção de Presidente Kennedy por 3-0. Por 3-0. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre essas coisas aqui no seu Boletim de Esporte. Rapidinho, pai e bola.